Boa noite, olá, seja bem-vindo. Vamos agora com muita alegria, satisfação no coração e na alma, iniciar a leitura do capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero fazer isso com você com muita disposição no coração, abrir a nossa mente, nossos ouvidos para receber essa palavra poderosa de Deus. E hoje é um tema gostoso porque esse capítulo estava visceralmente entranhado na igreja de Corinto, né? Que é a relação dos deuses com os alimentos, com as comidas, né? E que até os nossos dias as pessoas carregam medos, culpas, perseguições. Comeu isso, passou mal, foi o Exu, foi o tranca-rua, foi o espiritual, foi isso, foi o destal. Então é muito forte isso. E estava presente na igreja de Corinto e eu quero conversar com você sobre isso. Mas eu te convido para você agora orar comigo, quietar o coração, reunir sua família, pegar sua Bíblia. E, por favor, você vai perceber quando você terminar de ler isso aqui e orar, sua vida vai estar mudada. Vai. Porque esse conhecimento de Jesus traz uma liberdade tremenda para nós. Vamos orar. Pai, abra o nosso entendimento. Envia o teu Espírito e revela-nos a tua palavra, a tua vontade. Liberte-nos e fortalece-nos. E cure os que estão fracos e abatidos. E incendeie o nosso coração de amor pela tua palavra. Nós oramos no poder do teu Espírito. Amém. Amém. Amados, então, enquanto você chama os seus, sua família, reúne os seus, vai lá, se inscreva no nosso canal e convide pessoas, amigos, para nesses dias se exporem ao Evangelho e lerem a palavra de Deus. Paulo diz assim, no contexto deles, né, no que se refere às coisas sacrificadas, comidas, alimentos, né? Tá bom? Sacrificadas a ídolos, a deuses. Os ídolos aqui são deuses. Os deuses daquele tempo do panteão greco-romano. Os deuses que enchiam a cidade de Corinto, né? Reconhecemos que todos somos senhores do saber. Agora ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então eu vou de antemão aqui, contar algumas coisas para vocês. Por que Paulo está tratando isso? Porque as cartas chegaram até Paulo, as notícias. E eles começaram a fazer perguntas. E por que isso? Porque não só a cidade de Corinto, mas principalmente Corinto, que tinha uma relação muito forte entre os deuses daquele tempo, né? E onde existia uma fusão entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, e os alimentos, seja a carne, seja o alimento tal, era a veia, o viés de ligação com o outro. Então, alimentar para eles, tá certo? Era mais do que uma necessidade fisiológica. Tá certo? Era você apropriar e tomar posse da relação com os deuses, dos mistérios com os deuses, com as culturas pagãs daquele tempo, com as religiões pagãs. Era você alcançar ou o favor ou a ira desses deuses. E aqui eram deuses mesmo, como acontece nos dias de hoje, a relação muito forte. Eram deuses que vinham de culturas passadas no inconsciente deles, na família deles. Eles carregavam isso nos lares e isso iam para os templos. Os deuses tinham os templos deles. E aqui nem Apolo, nem Afrodite, nem o templo do imperador, dos deuses, onde se adorava o imperador, saía fora do prumo dos alimentos e das comidas. E essas festas faziam em praças públicas, em lugares, eles tinham associações, clubes, onde faziam essas festas, essas tradições e serviam comidas ao povo. Todas sacrificadas, passavam por um rito. Sim, era assim mesmo. Desde a Macro Corinto lá em cima, Acro Corinto, a Acrópole, onde tinha o templo de Afrodite, descendo as escadas, deuses para todos os lados,
templo de Apolo, onde tinham práticas homossexuais lá dentro. Aqui embaixo, amados, eram templos de todos os jeitos. E isso era interessante porque, para eles, o que eles levavam para os templos, parte era entregue da oferta, da comida ou da carne, era entregue ao Deus, ou queimavam, não sei o que eles faziam. Geralmente no povo judeu era assim, era uma oferta, queimava, subia como holocausto aos deuses. Tá certo? Uma parte era do sacerdote, os sacerdotes comiam disso, se alimentavam para estar ali fazendo aquele serviço, eles se alimentavam do altar. E a outra parte era do ofertante, era da pessoa que fazia isso. E isso eles comiam, traziam para casa, reuniam, faziam as festas. E grande parte, dependendo do animal, era vendido também, eles vendiam. Os mercados de Corinto, você vai perceber que escavações mostram que eles acharam palavras marquelosas no mercado. As carnes vendidas e os alimentos vendidos, pendurados no mercado. Gente, tudo passava por um rito, era sacrificado, tinha uma origem. É a carne sacrificada ao Deus tal. E eles vendiam aqui, olha a picanha sacrificada a Zeus, olha aqui essa rabada sacrificada a Apolo. E era assim que era. Então esses irmãos se convertem e vêm para o ambiente da igreja. E aí começa. Uns com mais sabedoria já sabia se os deuses não é o que vai acontecer agora. Mas tinha gente que estava dentro da igreja, mas com a mente fragilizada. Que se ele chegasse ali e bebesse o café, ele falava assim, esse café aqui dessa região é consagrado ao Deus tal. A mente dele ficava fragilizada. Aí ele sentia uma desinteria, passava mal, uma dor de cabeça, falava assim, foi porque eu bebi aquele café que é consagrado ao Deus, ao ídolo tal. Então, cada vez que esse irmãozinho via um outro irmão tomando café, ele falava, se o irmão está tomando, eu posso tomar. E cada vez que eu tomava, ele se enfraquecia, caía, perecia, entre aspas. Paulo vai usar essa expressão. Mas o que Paulo vai nos ensinar aqui, amados, é de um poder espiritual muito profundo. Vai curar a gente de tudo isso. E eu estou falando daquilo que eu vivi como experiência. E eu vou narrar essas experiências que eu tive aqui, algumas para vocês verem, como que os alimentos até os dias de hoje têm. Quem aqui, qual a criança nessa região que nunca chupou uma bala, comeu um chiclete, um doce de Cosme Damião nas escolas, nas festas que fazem por aí? Imagina aí quantos não fizeram isso. Quantos não comem aí os biscoitos, as comidas das festas de São João, de São Pedro, essas coisas. E tem gente brigando com isso até os dias de hoje. Vou narrar isso para vocês, quer ver? Ó? Então, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores de saber. Ou seja, todos já temos a ciência, o conhecimento. Qual o conhecimento que está dizendo? É o conhecimento que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer no verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Esse é o conhecimento chave. É você saber que só há um Deus. Isso que os coríntios e na história nós chamamos de deuses, de ídolos, de espíritos, Exus, Trancas-Rua, os Pomba-Gira, Cosme Damião, não sei o que, Paulo, Pedro, Maria, João. Esses são deuses criados pelos homens no contexto histórico. É um fenômeno humano na história. Deus mesmo só tem um. Os outros, ainda que se chamem deuses, não são deuses. São criações passadas pelo chão. Então eu tenho que entender, você tem que entender que tudo aqui agora existe e acontece em Deus. Deus só é um e Ele é sem precisar existir. Esse conhecimento nos liberta de todos os medos e fantasmas que está acontecendo aí. Liberta. Isso carrega um poder tremendo. E você vai saber que todo alimento, todo animal é de Deus, pertence a Deus.
Os deuses, Satanás, não tem uma pulga criada no mundo. Tudo é criação dos céus. E isso ajuda a gente, liberta a gente, transforma a gente. E molda a gente. Só que Paulo está dizendo no verso 1, e aí eu quero estar mostrando para vocês. Esse conhecimento, esse saber, ensoberbece. Mas é o amor que edifica. Então, mesmo eu tendo esse conhecimento, mesmo eu sendo livre para ir e vir, para comer o que eu quiser, eu tenho que lembrar que eu sou de Deus e que meu irmão também é de Deus. E se ele não tem esse mesmo saber, conhecimento que eu tenho que protegê-lo pela via do amor. Eu tenho que preservar a consciência dele até que ele adquira essa consciência. E aí o irmão, ao me ver tomar o café, ele não vai ser tentado a pecar. Pecar, não é nem pecar, eu vou tirar essa palavra. Paulo não usa essa palavra pecar. Perecer. Perecer o que é a consciência. Eu estou golpeando, machucando a consciência, a fragilidade dele. Está mais no mundo da psique, da mente. Isso é psicológico. Não tem a ver com nada espiritual. Grave. Vamos lá então. Esse é o conhecimento que está falando. Verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, então, neste mundo, sem amor, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Convém saber se esse saber que Deus me deu é vazado em amor em relação ao outro, ao próximo. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Como diz Paulo, como diz João na primeira carta dele, lá na primeira cartinha dele, né? Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como diz Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Todo aquele que ama a Deus guarda os mandamentos de Deus. E aquele que guarda os mandamentos de Deus é amado de Deus. E como é que eu guardo os mandamentos de Deus? É guardando a lei de Moisés? Não. É praticando o Evangelho, é praticando o amor no coração do outro. Eu amo a Deus é na vida do outro. É assim que é. Então aí ele começa. No tocante à comida sacrificada, seja o alimento, seja a carne, sacrificada a ídolos, a deuses, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Só há um só Deus. Você fechou os olhos aqui neste mundo, observe, você que está em Cristo, abriu os olhos para essa nova realidade, essa nova dimensão, você vai perceber que é um Deus e um povo, um rebanho, como está escrito em Apocalipse. E esse Deus que é um só, e que nós estamos agora conhecendo aqui pelas páginas do Evangelho através de Jesus, esse Deus. Por que eu adoro Jesus? Porque diferentemente dos outros deuses, de Paulo, de Pedro, de Apolo, que o povo cria e faz dele Deus, de João, né? Deus a Maria, Deus a Afrodite, Deus a Ísis, Deus vai criando os deuses para servir às suas satisfações. Eles todos estão no pó, enterrados. Jesus está ressuscitado e vivo. Porque Jesus, conquanto existiu no fenômeno histórico, no fenômeno histórico, eu sei que esse Jesus que nasceu do ventre de Maria, o sêmen dele é Deus, é de Deus. Então Deus encarna, vive como nós, morre por mim, por você, e ele ressuscita. E esse mesmo Deus que ressuscita e volta e ocupa o seu lugar de glória, ele deixa o Espírito em mim e você a semente, ele nos batiza com o Espírito. Então esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, que se fez homem para viver como nós, é o Filho, Jesus. E que após ressuscitar, habita agora em nós. Grava o que está escrito aqui, ó. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, minúsculos, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses por aí, e vocês conhecem muitos, você conhece a região que não falta é nome de Deus. Né, de Maomé, de Buda, de não sei o que, de Krishna, de Exu, Tranca-Rua, Pomba-Gira, Babalorixá, não sei o que, o que não falta é Deus. E muitos senhores, senhor tal, senhor César, senhor imperador, senhora tal, todavia para nós, Paulo está dizendo, verso 6, só há um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, nele existimos. E também um só Senhor,
Jesus Cristo, verso 7, pelo qual são todas as coisas. Ou seja, se por Deus são todas as coisas, por Jesus são todas as coisas, Jesus e Deus é só a forma humana de tentar explicar aquilo que é inexplicável. A gente usa na teologia o nome Trindade, mas isso é fichinha. Eu sei que esse Deus é triuno por conta da majestade plural, Elohim. Mas eu sei que quando tudo se consumar, há um Deus e um povo. E aí? E Paulo poderia dizer também que há um só Espírito que habita em nós e por quem são também todas as coisas. E nós também por ele. Verso 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade com o Deus, o ídolo, até agora, nesse momento que ele está escrevendo a carta, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então tem muita gente que, em função da herança cultural, desse caldo cultural que ele herdou, que ele adquiriu, que está entranhado dele, nem é porque ele quis, não. Ele cresceu assim, aprendeu assim, ele fazia isso e isso, ele nem está entendendo nada, mas ele aprendeu que se ele comer aquilo, ele fica protegido. Se ele usar aquilo, ele fica protegido. Se passar isso nele, ele fica protegido. Se colocar um galho lá na cerca, vai acontecer isso, não vai morrer ninguém. Então, ele cresceu nesse ambiente de deuses, de misticismo, de espiritismo, de superstições. Ele está familiarizado com isso. E aí esse irmão, amados, por ter a consciência de por ser fraca, ele vem a contaminar-se. Porque ele sabe que eu sou de Deus, e sei que sou um Deus, e sei que o porco é criação de Deus, então eu como a carne de porco. Ele chegou ali em minha casa, e eu estou comendo a carne de porco na frente dele. Ele vai falar assim, o Mazinho é meu irmão, o Mazinho está comendo, eu vou comer também. Mas a familiaridade dele com essa carne de porco, com Deus que foi consagrado a carne de porco, ele fala assim, está muito forte nele ainda. Ele não entendeu o processo, ele não quebrou isso ainda. Então ele vem e come. Porque ele me viu comer. No que ele come, ele passa mal. Ele passa mal porque ele pecou? Não, não é pecado. Porque o demônio entrou nele? Não. É psicológico. É na mente. Aí qualquer distúrbio que acontece no corpo dele, qualquer acidente que acontece depois daquele, ele vai falar assim, foi porque eu comi. A consciência, ele cai, ele perece por isso. Ele fica fragilizado, desanimado. E até recuperar dá trabalho. Aí Paulo diz no verso 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Então, amados, eu estou aqui. Eu sei que tudo é de Deus, eu tenho liberdade para ir e vir, comer o que eu quiser, beber o que eu quiser. E eu quero explicar isso aqui um pouco mais. Eu tenho essa liberdade. E eu sei que comer ou beber não me aumenta nem me diminui diante de Deus, eu comendo ou deixando de beber. O que está em jogo aqui é o seguinte, se o irmão chegou até aqui, e eu sei que esse irmão tem uma fragilidade com esse alimento, em função dos deuses que eles serviam antigamente, que a família dele servia, então eu vou deixar de comer aquilo, mesmo eu tendo a minha liberdade. Então essa liberdade que eu tenho de comer, ela morre aqui. Porque para além do meu conhecimento, do meu saber, da minha liberdade, existe o amor. E é o amor que nos projeta para a eternidade. De que adianta eu comer ou não comer? De que adianta eu ter fé assim, assim, fazer isso ou isso, falar a língua assim, assim, se eu não tenho amor? Se nada disso é feito em amor. Então é o amor que edifica o irmão. Eu protejo o irmão até que esse irmão tenha essa consciência. E nesse tempo era assim, porque eles não tinham esse conhecimento escrito, e isso não estava registrado. Paulo está registrando isso aqui agora, amados. No ano 55, 56... Ou seja, amados, 23 anos depois da morte de Jesus. Então agora não, todos nós aqui, agora você e eu, todos têm essa liberdade. Então se você chegar na minha casa e me ver bebendo ou comendo tal comida assim que você acha que é coisa, você fala assim, não, mas eu sei o que mais está comendo. Porque você vem aqui ler. Está tudo diferente. Então você fique atento a isso aí, ó. Verso 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolos. Está vendo agora? Você está lá na sua família, participando de alguma família,
de algum culto nesse tempo, comendo a carne de porco consagrada assim. Você está na sua escola, o seu local de trabalho, está tendo uma festa, onde o Deus tal lá é adorado, e as comidas todas foram sacrificadas. Se algum irmão chega ali e vê você comendo, vai falar assim, ó, Mazinho está comendo a comida sacrificada. E aí no que ele vem e come, ele vai pecar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo vai dizer assim, ó, ele me vê à mesa comendo em templo de ídolo. Não será a consciência do que é fraco? Não a sua. Você é livre para ir onde você quiser, comer o que você quiser. Você sabe que você está fechado com Jesus, acabou. Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Sim. Ele vai ser induzido. No que ele vem e come, ele cai. Ele perece. E por que ele perece? Porque ele comeu em si? Foi a comida em si? Não. Comida você come, vai para o vento, vai para o lugar escuso. Eu estou dizendo o seguinte, que no mundo do misticismo, desses deuses pagãos, a comida era a veia de entrada. Me lembro de Salzenir, forte, poderosa mulher, guerreira, mas tinha demônio para todo lado, consagrado dentro dela, assim, cortado. E eu lembro que quando nós começamos a trabalhar com ela, uma das formas que eles tinham era essa. Quantas vezes aqui, ó, ela trabalhando, varrendo rua, alguém vinha com alguma comida preparada, consagrada, e ela comia e caía possessa no chão. Certa vez nos chamaram na casa dela, a filha veio correndo aqui, vem cá, porque na casa de manhã ela chegou e apareceu, tinha uma comida em cima da mesa. E ela já sabendo de tudo, a gente já conversando com ela, ela não vou comer, foi pro quarto, esperou. Interessante, ela estava em processo de libertação. Nós chegamos, vemos aquela situação, pegamos o alimento em cima da mesa e nós fomos orar. No que nós oramos aqui, para Deus quebrar todo o vínculo espiritual naquele instante, e tinha mesmo na vida dela, aqui nós orando na mesa, com o alimento ali na mesa. A mulher ficou possessa dentro do quarto. Está vendo o vínculo que tinha? Aqui tinha um vínculo. Então essa irmã, pode ser que até os dias de hoje ela ainda tem medo de comer tal alimento em função do passado. Mas a hora, ela só foi tomando corpo e ganhando força espiritual a partir do momento que ela começou a ler a Bíblia conosco. Começou a ler a palavra, ela foi tomando essa consciência. Entendi. Foi jogando fora. Meus filhos cresceram aqui, ó. Dai, minha vizinha, mora aqui pertinho, amiga nossa. Lado esquerdo nosso aqui. Quantas vezes ela fazia as festas de São João o tempo todo aí? Nós aqui na calçada, não participamos, não fazemos isso. Para nós tanto faz, é um dia comum como qualquer outro. Mas ela trazia lá o carro, trazia o biscoito, dava meus filhos comiam. Passou mal? Ficou endemoniado? Meus filhos não. Por quê? Aí que chega aqui o grande segredo que Paulo vai falar em outros textos. Tudo que você come, que você bebe, amado, se você dá graças. O que é dar graças a Deus? Você devolve tudo aquilo para Deus, porque o diabo não é dono de nada. Aí você quebra tudo e você come, aquilo não tem poder. O que contamina o homem não é o que entra. Entenderam agora? Então tem pessoas que carregam esses medos dessas coisas. Então eu te convido a romper isso aqui agora, pela tomada de consciência. Porque os ídolos não são nada, não dão conta de nada. Eu te convido nesse instante, é o que Paulo está dizendo nesse instante, quebrando esses grilhões. E assim, por causa do teu saber, do teu conhecimento, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a irmão, nunca mais comerem carne, para que não venha escandalizá-lo. Então pronto, amado. Se isso serve de escândalo para o irmão, eu deixo de comer por conta do irmão. O que eu quero nesse instante é chamar você a servir a Deus e a amar a Deus, e a exaltar a Deus. Ou seja, você guarda o sábado, não obriga o outro a guardar, não. Você não come a carne de porco, não obriga o outro a não comer, não. Você não bebe isso, não faz isso, não obriga o outro, não. Porque se você obriga, cria uma lei, você cospe na cruz de Cristo. Você destrói a cruz de Cristo.
E você vai falar assim, então a salvação é porque eu não comi isso, eu não comi aquilo, eu não bebi isso, eu não fiz isso. Eu te convido agora a servir a Deus de todo o seu coração e a orar de todo o seu coração e voltar-se para Jesus. E se você carrega algum medo, algum fantasma, algum estigma nesse instante, com relação a um Deus tal, a uma obra tal, a um alimento tal, quebra isso agora em nome de Jesus, amados. E vamos parar com esse misticismo que tem chegado dentro do meio evangélico. A fé não tem nada a ver com comer, com isso ou com aquilo, não. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas dentro do ambiente religioso. Assim como faz os disfarces, e os crentes ficam tudo com medo. É o capeta, é o diabo, é o capeta. Tem gente, tem crente, que você passar na esquina e ver um despacho, ele faz o nome do Pai 3 vezes e passa 10 metros de distância. Com medo. Não, amados, você é de Deus, o Espírito te habita, você é livre para ir onde você quiser e comer e beber o que você quiser, porque tudo é de Deus e não existe deuses. Satanás não existe por si mesmo, não. Ele não é Deus, não. Então grava isso. Eu não preciso trazer para o meu ambiente a ideia, então lá tem um despacho tal, tem isso, aí vem o sal grosso, vem a rosa, vem o óleo ungido, vem não sei o que, vem não sei o que, e vem o gado de peão, e vem a foto, e vem a camisa, e vem não sei o que, e vem esse comércio dentro da igreja evangélica. De forma que até aquilo que é santo, que é meio de graça, que é oração, e que nos faz estar em comunhão com Deus, virou moeda de troca. O voto, a campanha, a quermesse, a novena, a promessa, tudo é voto. Não, amados, Paulo está dizendo que a fé é simples, eu sou de Deus, só tem um Deus, então pronto, rompa tudo, quebre tudo. Se você é de Deus, você pode ter certeza, pode pegar os alimentos todos, levar a todos os terreiros e consagrar os deuses todos do universo e colocar aqui na minha frente, eu vou comer e mal nenhum vai me fazer. Porque eu estou fechado com Jesus, o Espírito me habita. Agora, se você percebe que tem algum irmãozinho no seu meio, que fica fragilizado quando você perto dele come ou bebe isso ou faz alguma coisa, então até que esse irmãozinho cresça com essa consciência aqui, nessa palavra, deixe de fazer por amor a ele, mesmo você tendo essa liberdade. Lá a palavra que Paulo usa aqui, essa autoridade para comer ou para beber, essa autoridade, exousia. Ainda que você tenha isso, não faça por ele. Porque nesse momento ele está fraco. Quando Paulo fala fraco aqui, não é o fraco aqui entre aspas, é no sentido de que o irmão ainda não chegou a esse entendimento, a esse conhecimento. Paulo chama isso de débil na fé. Você que já é forte, entre aspas, ou seja, já adquiriu essa consciência, esse entendimento do Evangelho, então pronto, guarde isso para você. E saiba usar isso da mesma forma, sem escandalizar o irmão. Não é porque o irmão vai pecar se ele comer ou beber, não. É quando a consciência dele. Quantas pessoas são assim, amados? Sai na rua, acontece um problema, dá uma dor do pai, não, ou aconteceu isso por isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples. Quantas pessoas, por exemplo, que não vão para... ele não foi no culto domingo. Ficou em casa por algum motivo. Se na segunda-feira acontecer algum problema, ele fala assim, olha, foi porque eu não fui no culto ontem. O que está implícito nisso aí? Não é superstição? Não é essa relação com o mundo religioso, com o mundo dos deuses, da barganha, da troca? Como tipo assim, o dia que eu deixar de ir, Deus deixa de me abençoar. Então eu não alcanço o favor de Deus, eu alcanço a ira de Deus, desse Deus tal. Quebra isso agora em nome de Jesus. E se um dia você está aí agora me ouvindo, crente, e você se sente perseguido por uma tal obra de macumba, assim, porque fez isso e isso contra você, eu te convido agora a quebrar. Se fez obra de macumba, fez, acabou. Para de negócio de ficar desenterrando isso. Fez obra de macumba, fez, e daí? Você já não é de Jesus, você já não orou, já quebrou em nome de Jesus. E se você se sente ainda
fraco psicologicamente falando, carregando culpas e medos. Medo de tal, isso, de tal, aquilo. Quebra isso agora em nome de Jesus. Não transfere isso para a sua família, para os seus filhos, não. Vamos orar agora e quebrar tudo isso em nome de Jesus. Ore comigo nesse instante. Deus, obrigado por esse momento de leitura da tua palavra. Livra-nos de todo medo e culpa e sentimento de culpa. Livra-nos dessas vozes estranhas que nos levam à fragilidade. Guarda esse irmãozinho que está com a mente golpeada, se sentindo culpado porque não fez isso ou não fez aquilo. Liberto em nome de Jesus. Que essa palavra que ouvimos e lemos aqui agora seja a palavra que seja entranhada em nós, fixada nas vísceras do nosso ser e nos cure e nos liberte de toda consciência fragilizada, de toda culpa mental. Sim, Pai, liberta os irmãos. Livra-nos de todo misticismo e espiritismo disfarçado que tem entrado dentro das nossas igrejas, servindo de barganha, de troca. Liberta os líderes, Pai, para que conduza o povo a uma fé simples, a uma oração simples na palavra do Senhor. Sim, Pai, e eu te peço, nesse instante, em nome de Jesus, se agora tem alguém nos lendo e nos ouvindo aqui a palavra do Senhor, e que de fato está debaixo de uma perseguição espiritual, de uma obra de macumba, e que ele ainda não está liberto, eu te peço que o Senhor visite e quebre agora toda obra maligna, que todo pacto caia por terra, que toda voz estranha na mente dessa pessoa caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor visite, Pai, a alma e cure. Quarta casa, a sala encha de luz, encha do evangelho, destrua as trevas, Pai, os grilhões de Satanás, e sustenta o teu povo na tua presença agora em nome de Jesus. E tire do coração desse irmão, dessa irmã, essa predisposição, Pai, à fragilidade espiritual, psicológica, que o faz cair muitas vezes em ambientes religiosos como possesso, e que na maioria das vezes não é possessão, Pai. São problemas psicológicos. Liberta essas pessoas. Fortaleça-nos nessa palavra. E obrigado, Pai, nesse instante. Em nome de Jesus. Na autoridade que o Senhor nos deu para levar a palavra do Senhor, nós repreendemos todo espírito de enfermidade que tem adoecido as nossas famílias agora. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.